E o cidadão em primeiro lugar. Aqui, as principais manchetes aqui da cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo. É hora de Jornal da Regional. Jornal da Regional. Muito bem, 11 horas 13 minutos. Hoje é quinta-feira, 15 de maio, ano 2025. Está começando a edição do Jornal da Regional. Seu JR no ar a partir de agora. Estamos já na transmissão simultânea? Sim, entre rádio e também o nosso Facebook. Obrigado a todos que estão com a gente. Sejam todos bem-vindos. Você do rádio, você que está comigo em 98.7 e você também que está junto com a gente, né, no nosso Facebook a partir de agora. Eu não posso perder muito tempo aqui, quero agradecer a nossa equipe. O Ismael já está se preparando. Ismael, vamos lá, a gente vai fazer esporte na sequência. Já vou direto pro esporte, porque hoje nós temos o nosso sala de visitas do JR, então daqui a pouquinho nós vamos ter aqui o sala de visitas do JR, trazendo para você, daqui a pouquinho, o nosso bate-papo com o Dr. Júlio Pinheiro. E hoje nós temos aqui, né, no nosso sala de visitas, estaremos recebendo aqui a doutora Thaís Pereira da Costa, advogada, hein? Doutora Thaís Pereira da Costa vai trazer aqui muita informação, falar de direito de família, pensão. Então não perca daqui a pouquinho o nosso sala de visitas. Vamos lá, Ismaelzinho está se posicionando ali, tá quase tudo certo. Ô Richard, um abraço para nossa equipe. Ô Richard, toca aqui, rapaz, belezinha? E aí, Luquinhas, como é que você tá? Tudo bem? Tudo pronto? Posso já, Richard, chamar ele? O nosso intrépido, o nosso querido Ismaelzinho Francisquini do Esporte. Vinheta no ar aí, vamos lá! Vem com a gente no Regional Esporte. Comentários de tudo que rola no esporte na sua totalidade. Alô, Richard! Dá um gás no volume do menino aí! Gostou, hein? Chamei ele de menino, ele tá todo felizão lá. Ô, Ismaelzinho, é eterno menino, com certeza. Tudo Obrigado, bem? Andrezão. Bom dia, ouvintes da Rádio Regional. Obrigado pelo menino, né, Andrezão? Gostou do menino? É. Lá no Ginásio Esportes, o pessoal me chama de moço. Olha. Eu fico muito contente quando chama eu de moço, né? Andrezão. Aquele abraço aí aos ouvintes e também o pessoal que está nos assistindo, né? Beleza, pelo meu Facebook. Estamos no Face, estamos na Aquele transmissão abraço. simultânea. É. Rádio e Facebook, hein, Ismael? Andrezão, você é o cara, né? Deixa eu mandar um abraço também pro Luquinha que tá com a gente aqui, o Jefferson Richard, também conhecido como o Gatinho. Gatinho com nós também agora, hein, Andrezão? O Jefferson com a gente. Ô, Andrezão, vamos lá. estava acompanhando você aí, né? Você é o cara, hein? Você transmite, retransmite e cobra escanteio cobra escanteio e cabeceia na área. Você é o cara, Andrezão. Obrigado. Você é a voz de veludo da Rádio Regional. Vamos lá, Andrezão. Então vamos mandar um abraço aqui pro nossos amigos patrocinadores, né? Parceiros e que estão aí na parada de sucesso junto com a gente, né? Andrezão, você me faz sorrir com esse menino. Vamos lá, entrega. Então vamos lá. Tintas JR com a gente, Agromec, Brito Pneus, Agro Santa Cruz, Paluê Madeiras, Essencial Engenharia, Calhas Pratas e Telhados Galvanizado Prata, Clube Acalanto com a gente também, Escritório de Contabilidade José Carlos Pulici Júnior, Ferrandi Auto Center e WF Pneus. E agora também estamos com a MD Construtor, hein, Andrezão? Maravilha, vamos mandar um abraço lá pro Marcelo Sérgio Daniel, né? Da MD Construtora, que tá com a gente também. Vamos lá então, Andrezão. Essencial Engenharia com a gente também, né, André? Tá aí, ó, Essencial Engenharia juntamente conosco aqui. Vamos lá, André. E aí? E as nossas informações, o São Paulo tá classificado, hein, Andrezão? O menino de 17 anos veio da base lá, Base de São Paulo. o Luca, e Chama Luca. classificou o tricolor, uma rodada antecipada, né? Pra Libertadores aí. Então, A próxima só vai cumprir tabela. tem mais um brasileiro classificado já, né? Palmeiras, São Paulo, né? Classificado chamado Palmeiras, né? Também já tá classificado, né? Andrezão, Jefferson. vamos lá.
E então quer falar os jogos da Libertadores ontem, Andrezão? Você tem aí a agenda. Eu gosto de você que você tem a agenda, você tem tudo, você é o cara. Vamos lá. Vamos lá, a gente vai trazer aqui. Libertadores. Eu vou achar aqui pra você a agenda de ontem, como é que foi a Libertadores. Teve Sul-Americana também, né? Deixa eu ver aqui a Libertadores. Ontem nós tivemos o Atlético Nacional da Colômbia. Bahia perdeu ontem? Perdeu de 1-0. Bahia, Rogério. Ó o Bahia arretado, você complicou, hein? Penharol do Uruguai 3, Olímpia do Paraguai 3-2 pro Penharol. O Penharol venceu em casa, né? Até fez o dever de casa, né? E venceu aí 3-2 o Penharol, vitória do Penharol. Essa aqui é a Libertadores, né? Tivemos também ontem Vélez Sarsfield da Argentina e San Antonio Bulu Bulu. O San Antonio Bulu Bulu levou de 3 ontem, Ismaelzinho. 3-0 o time do Bulu Bulu, rapaz. Bulu Bulu da Bolívia. Perdeu pro Vélez Sarsfield, 3-0. É aqui a Sul-Americana aqui, Jefferson, é isso? Seguindo aqui agora a Sul-Americana. Ontem tivemos o jogo de Defensa e Justiça da Argentina 1, Universidade Católica do Equador 1. Empate aqui entre os dois. Sul-Americana, Fluminense 2. Fez lição de casa, né, o Ismael? Sim, Fluminense 2, perdeu um pênalti. União Espanhola do Chile 0. Viu? Deixa eu só falar um detalhe desse jogo aí. Não perdeu um pênalti. O jogador que cobrou lá, acho que é Veraldo, do Fluminense, que perdeu 2 vezes o pênalti. 2 vezes? Voltou, perdeu o pênalti, voltou o rebote, ele chutou de novo, o goleiro pegou de novo. Então ele perdeu, num pênalti ele perdeu 2 vezes. Tá, então o Fluminense 2, União Espanhola 0 e fora o pênalti que perdeu, né? Sul-Americana ainda teve o Luquenio do Paraguai contra o Grau do Peru. 1-1, ficaram no empate aqui. Quem mais aqui? Sei que são jogos são jogos de ontem ainda da Libertadores, ô Jefferson, aqui, né? O Botafogo venceu o Estudiantes ontem, 3-2. Num sufoco danado. Agora Libertadores, voltei pra Libertadores. Racing da Argentina 4, Colo-Colo do Chile 0. O Racing deu uma paulada, hein? São Paulo e Libertad, que você comentou agora há pouco, né? E aí vou voltar pra Sul-Americana agora, hein? Atenção, Sul-Americana de ontem tivemos aqui o Cerro Largo do Uruguai 0. O Vitória venceu o Cerro Largo, hein? Sul-Americana, 1-0 pro Vitória. Aí um time brasileiro se destacou na rodada de ontem, até que enfim aqui o Vitória, né? Cruzeiro 2, Palestino do Chile 1. Só cumpriu tabela, né? Já tá desclassificado o Cruzeiro, né? Gol do Gabigol, hein? O Gabigol. Uma sorte danada que pegou no cara e entrou. Também. Ainda pela Libertadores da América, tivemos aí ontem o Universitário do Peru 1, Barcelona do Equador 0. Ainda agora a Copa Sul-Americana teve um jogo também ontem, com o América de Cali da Colômbia 0, Huracan da Argentina também 0. Então tá aí, garotinho, vamos ver os jogos de hoje, vamos passar aqui os jogos de hoje. Hoje tem mais brasileiro na Libertas. Vamos lá então? Vamos lá na agenda de hoje, né? Hoje às 19 horas, Palmeiras e Bolívar. Vamos lá, então hoje nós temos aí, como você disse, né, o Palmeiras e Bolívar, né, jogando em casa o Palmeiras, 19 horas. Nacional do Uruguai e Internacional, 19 horas. São os jogos da Libertadores de hoje. Tajeres, da Argentina, vai pegar o Alianza Lima, 19 horas, pela Libertadores. Agora, eu tô vendo a Sul-Americana aqui, Ismael. Hoje nós vamos ter posso terminar a Libertadores, Andrezão? Isso, tem mais aqui. Flamengo LDU, de Quito, às 21h30. River Plate e Independente del Valle, às 21h30 também. Isso. Então, isso aí é a rodada da Libertadores, a 5ª rodada, né? Da Libertadores. Já falamos do Palmeiras, Sim. do Palmeiras e Bolívar, né? Vamos, agora posso falar do Sul-Americano, então? Atenção, Independente da Argentina na Sul-Americana pega o Guarani do Paraguai às 19 horas no jogo de hoje. Corinthians contra Racing Montevideo do Uruguai. 19 horas, hein? O Racing contra o Corinthians. Corinthians numa missão complicada para se classificar, né? Na Sul-Americana vai ter que vencer fora de casa, né, Corinthians? Nem o empate serve, hein? Nem um empate resolve a vida do Corinthians. É vencer e vencer fora de casa. Jogo duro contra o Racing. A Sul-Americana vai ter mais brasileiro entrando em campo hoje, Jefferson. 21h30, o Atlético Mineiro contra o Caracas da Venezuela. O Cienciano do Peru enfrenta o Deportivo Iquique do Chile, 23 horas. E o Once Caldas enfrenta o GV San José da Bolívia, 23 horas. 11 Caldas da Colômbia contra San José da Bolívia, o GV San José. Tá aí, então finalizamos
né, os jogos da Libertadores e da Sul-Americana. Certo, meu amigo? Andrezão, o Grêmio se complicou um pouco ontem, mas vai ao mata-mata, viu, da Sul-Americana. O Grêmio empatou ontem com o Godoy Cruz em casa, né? Godoy Cruz, E se complicou um pouco, mas foi pro mata-mata, né? Certo. Então tá aí. Beleza, Andrezão? Vamos lá, então só lembrar hoje aqui, o Brasileirão da Série B hoje vai ter o jogo aqui da Ferroviária, tá? Ferroviária contra o Avaí. É isso aí, a Ferrinha tá bem tá bem na competição. Na competição aí. Inclusive, se deixar para outro dia, a gente vai atualizar a tabela, porque tem outros jogos da rodada do Brasil. Pensou que bacana a Ferrinha subindo aí, nós podemos assistir bom, né? o Brasileirão aqui pertinho, em Araraquara? Beleza, com certeza. Pensou? Vamos aguardar essa. Eu vou com o Pantoja assistir Paysandu e Ferroviária na Série B, hein? Vamos lá. Ô Pantoja, aquele abraço lá. Vamos lá, Andrezão. Beleza, vou ter que fazer um intervalo aqui. Feito então aqui a rodada da Libertas e da Sul-Americana. A gente se fala amanhã com mais esportes aqui no Jornal da Regional, beleza? Maravilha, Andrezão. Tranquilo? Obrigado. Viu? Encerrou aí tranquilamente. Um intervalo agora. Ô, meu amigo Richard, tudo pronto aí pra sair pro break? Eu vou fazer um intervalo no rádio. Volto na sequência já com ele já tá por aqui com as nossas convidadas. Então, fique ligado que daqui a pouquinho, na nossa transmissão simultânea, vamos estar falando aqui sobre direito de família, pensão. Doutora Thaís Pereira da Costa já com a gente aqui, né? A doutora Thaís Pereira. Quem que tá junto com a doutora? Tá aí o nosso amigo aqui do lado, ele. Tudo bem, doutor Júlio? Aí ele. Como é que você tá? Um abraço pra você e pro nosso amigo Ismael. Já você vai lá na bancada, hein? Palmeiras ganhou? É hoje, doutor, é hoje. Vamos lá, a gente volta já depois do break. Vamos lá, Jefferson, com você. O pessoal que tiver no Face, vai estar entrando as imagens aí no Facebook e aqui no rádio. Eu vou fazer o nosso intervalinho comercial nos 98.7. Vamos lá, Jefferson, tudo pronto? Vamos lá, em 3, 2, 1, a gente volta na sequência. Fica por aí. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje, você ouve aqui. Rádio Regional FM. Todo dia, toda hora, sempre de alto astral. Pra ser feliz tem que ser agora o dia todo na Regional. Vem pra vida, solta o som, libera geral. De bem com tudo, sempre alegre na Regional. É bem mais legal. Regional FM, a sua rádio. Em busca da informação, encontrou Rádio Regional FM. A comunicação transparente e verdadeira. Rádio Regional FM. Vem pra vida, solta o som, libera geral. De bem com o mundo, sempre alegre na Regional. É bem mais legal. Notícia em tempo real. Você por dentro de tudo que acontece. Rádio Regional FM. É bom ouvir. É bom ouvir. Regional FM. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje, você ouve aqui. Rádio Regional FM.
Pra ser feliz tem que ser agora o dia todo na Regional. Vem, vem, vem pra vida, solta o som, libera geral. De bem com tudo, sempre alegre na Regional. É bem mais legal. Regional FM, a sua rádio. Em busca da informação, encontrou Rádio Regional FM. A comunicação transparente e verdadeira. Rádio Regional FM. Vem, vem, vem pra vida, solta o som, libera geral. De bem com o mundo, sempre alegre na Regional. É bem mais legal. Notícia em tempo real. Você por dentro de tudo o que acontece. Rádio Regional FM. É bom ouvir. É bom ouvir. Regional FM. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje. Você ouve aqui. Rádio Regional FM. Regional. Todo dia, toda hora. Sempre de alto astral. Pra ser feliz tem que ser agora o dia todo na Regional. Vem, vem, vem pra vida, solta o som, libera geral. De bem com tudo, sempre alegre na Regional. É bem mais legal. Regional FM, a sua rádio. Em busca da informação, encontrou Rádio Regional FM. A comunicação transparente e verdadeira. Rádio Regional FM. Vem, vem, vem pra vida, solta o som, libera geral. De bem com o mundo, sempre alegre na Regional. É bem mais legal. Notícia em tempo real. Você por dentro de tudo o que acontece. Rádio Regional FM. É bom ouvir. É bom ouvir. Regional FM.
Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje, você ouve aqui. Rádio Regional FM. A entrevista do dia. Opa, vamos lá, a vinhetinha anunciou aí a entrevista do dia, claro, já estamos de volta depois do nosso intervalinho comercial no rádio. Que bacana, né, ter você com a gente na audiência, na sintonia do rádio e junto, né, paralelo a tudo isso, claro que eu sempre falo da nossa transmissão simultânea. Agora você colocou a trilha que eu gosto aí, né, Andrezito? Muito obrigado, viu? A trilha da nossa entrevista do dia. Bom, hoje é quinta-feira e eu sempre falo que é a famosinha pré-sexta, 15 de maio, ano 2025. Estamos todos nós já todos preparados para comandar aqui mais uma sala de visitas, a entrevista do JR, claro, trazendo toda quinta-feira o nosso amigo, colaborador, é ele, Dr. Júlio Pinheiro. Ô, Dr. Júlio Pinheiro, ainda é bom dia, hein, doutor? Como é que tá, doutor? Preparado para mais uma sala de visitas do JR, doutor? E aí, Andrezito, bom dia a você, bom dia a todos, Jefferson, a nossa convidada, né? Isso, vamos já então, estamos aí, né, Andrezito? Beleza, doutor, é isso aí. Só lembrar o pessoal aí que eu vou estar de olho aqui, hein? No nosso WhatsApp, 996410535. E de olho no Face também, se você quiser fazer alguma pergunta, dúvidas, etc e tal, fique à vontade. Faça como você sempre faz com a gente aqui, pelo Face, pelo WhatsApp. Será um prazerzaço ter você com a gente aqui na nossa transmissão simultânea Rádio e Facebook. Nós vamos falar agora com a doutora Thaís Pereira da Costa. Doutora Thaís Pereira da Costa é advogada titular na Advocacia Pereira da Costa desde o ano de 2014. A doutora é graduada em Direito pela Universidade Camilo Castelo Branco, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela Damásio Educacional. Ela também é pós-graduada em Direito Médico e da Saúde pela PUC Rio de Janeiro. Já foi integrante do Conselho de Segurança Pública de Descalvado, da Comissão de Cultura e Eventos da OAB Descalvado e presidente da Comissão de Direito Eleitoral também da OAB aqui de Descalvado. Atualmente, a doutora Thaís Pereira da Costa é presidente da Comissão da Jovem Advocacia de Descalvado e é integrante da Comissão de Direito Médico. Além disso, ela é conselheira no Conselho Regional de Prerrogativas da 5ª Região de Araraquara. Doutora Thaís Pereira da Costa, prazer tê-la com a gente aqui na nossa transmissão simultânea. Seja bem-vinda, muito obrigado e muito bom dia, doutora. Tudo bem, doutora Thaís? Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É um convite muito especial. Estou muito feliz de estar aqui hoje para tratarmos de um tema tão relevante quanto pensão alimentícia. Agradeço novamente pela oportunidade. Muito bem, doutora. Então vamos estar abordando aqui, né, com a doutora Thaís. Então ela já falou sobre a pensão alimentícia. Quer dizer, tem muito assunto sobre isso, eu tenho certeza que, viu, doutor Júlio, vai ter muitos ouvintes, né, os nossos queridos ouvintes vão estar tirando as dúvidas e mandando pra gente aqui as suas perguntas. Vamos lá então, doutora? Com certeza, Andrezito. Na verdade, pensão alimentícia é um tema bastante relevante, né? Muitas pessoas procuram, então a doutora Thaís escolheu esse tema. Nós aqui da rádio, vocês, nossa produção, é um tema interessante. E doutora, gostaria de agradecer pelo aceite do convite. É um prazer recebê-la aqui na Regional FM. André, gostaria de mandar um abraço pro Washington Trabasso, que estava lá no escritório agora há pouco. Mandar um abraço para o Lomarzito, para Karina, um beijo. E para todos os nossos ouvintes e internautas da Regional FM, André. Bacana, doutor. Já tem a primeira pergunta aí pra gente já começar? Vamos lá. O nosso bate-papo? Doutora Thaís, posso te chamar de Thaís? Claro, pode chamar, Júlio. Thaís, o que seria pensão alimentícia? Bom, o que é? Tá. Eu vou começar respondendo e vou tentar trazer isso de uma forma muito simples para que a gente consiga alcançar a todos os ouvintes. A pensão alimentícia é um valor que é pago pelo alimentante ao alimentado e ele é destinado a cobrir as despesas básicas, né, e o sustento de quem recebe essa pensão.
E, embora a pensão alimentícia nos faça pensar em alimentos, em alimentação, ela deve cobrir muito mais do que isso. Os gastos que devem ser cobertos pela pensão alimentícia são todos os gastos de quem recebe. Então, moradia, alimentação, vestuário, transporte, educação, saúde, lazer, dentre tudo que a pessoa precisar. Então, é um conceito muito amplo que é necessário, né, a gente esclarecer aqui para que as pessoas tenham consciência disso. Andrezito, ô Thaís, então a pensão engloba todos os, vamos dizer, como que eu vou me expressar melhor? Todas as necessidades daquele que está sendo alimentado, né? Isso. Então pensão não é só dinheiro, seria alimentos com dinheiro compra, logicamente, mas seria medicamentos... Isso, medicamentos, mensalidade escolar, mensalidade de um plano de saúde, consulta médica. Então, assim, tem algumas crianças especiais que necessitam de terapias. Então, tudo isso está englobado pela pensão alimentícia. Entendi, mas isso, vamos dizer, em termos práticos. E se o pai, que é o alimentante, que muitas vezes o mais comum é o pai alimentar a criança, né? Uma separação. Se o pai tem que ver as condições também, né? Do pai. Que ele pode, né? Isso. Sobre as condições, na verdade, os alimentos, eles são pautados no trinômio que a gente chama de necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Isso significa que não só a necessidade de quem recebe essa pensão alimentícia vai ser observada, mas também a possibilidade de quem paga. E na possibilidade a gente verifica o quê? A situação financeira, né, desse pai, que geralmente é quem mais paga a pensão, embora não seja exclusividade, né? Tem muitas mães que pagam pensão também, tem os casos de pensão que os pais podem pedir para os filhos na velhice, numa situação de necessidade, tem os alimentos, né? A pensão alimentícia pode englobar até a pensão alimentícia de marido e mulher. Mas, enfim, voltando ao trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade, a possibilidade é a análise financeira daquele que paga, e aí tem a proporcionalidade que vai analisar o quê? Quanto cada um recebe. Então, por exemplo, se uma criança, né, tem pai e mãe, quem ganha mais pode pagar mais, pode contribuir com mais. Porque se você dividir igualmente os gastos da criança pela mãe e pelo pai, quando ambos têm uma situação econômica divergente, você onera um só. Então, é importante... que esse conjunto vai ser analisado para fixar. Por isso que cada caso é analisado individualmente, né? E sempre que a pessoa tiver um caso desse, ela tem que procurar a orientação jurídica e o advogado da confiança dela para ter aquela análise especificamente para o caso que ela enfrenta. É interessante, né, doutor e doutora? Cada caso é um caso. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um salário X, a outra Y, será determinado daquele salário de cada um, né? De cada caso aí, né? Isso, exatamente. O que se verifica é essa possibilidade financeira, e aí o que geralmente se aplica um percentual sobre o salário que a pessoa recebe, né? Logicamente, observando a necessidade também de quem precisa receber esses alimentos. Não tem uma porcentagem padrão, não existe. Por exemplo, olha, para cada salário existe uma porcentagem, não tem? Não existe na legislação algo que fale, tem que pagar exatamente isso. O que a gente vê na maior parte dos casos, né? É uma fixação em torno de 30%, quando é um filho só, né? É sobre o salário, por exemplo, do pai. Mas a gente tem caso de outras crianças. Então, esse valor, ele não fica limitado a 30%, né? Já vi casos do pai pagar até 45%. Tem pai que tem 5 filhos, não dá para contribuir só com 30% do rendimento dele, porque isso não vai suprir a necessidade de todos os filhos. Tem outros casos em que, por exemplo, um pai que tem um filho com mães diferentes, né? Um filho com cada mãe. Não tem como ele pagar 30% para todos os filhos. Então, o que geralmente acontece é que aí o percentual ele é reduzido. Então, depende muito de cada caso e da análise concreta do que está acontecendo naquela situação. Muito bem, doutor Júlio. Daqui a pouco eu vou passar para outras perguntas aqui, mas eu quero agradecer imensamente a nossa audiência rotativa aqui do rádio, aqui na Nave Mãe 98.7,
Do meu lado aqui o nosso amigo querido Jefferson, que está com a gente na retaguarda do Face, né, Jefferson? E o Jefferson também fala, ó, nossa audiência no Face muito bacana, o pessoal participando. Quero agradecer aqui, viu, doutor Júlio e doutora Thaís, mandar um abraço aqui para Suzy Traud. Parabéns, doutora Thaís. Suzy tá com a gente. Ó, vou pedir pro pessoal, que eu sempre, todas as nossas lives, né, doutor Júlio, eu peço pra galera. Com certeza, André. Pra mandar o bairro. Que a gente ama aqui falar o nome dos ouvintes, mandar abraço, mandar alô, é uma delícia, né? Agora, se você puder colocar o bairro, a gente gostaria muito de registrar qual é seu bairro, onde você mora. Pelo Face, manda pra mim aqui o seu bairro, tá? Então, quero agradecer aqui a Suzy Traud. Depois, se quiser mandar o bairro aqui, eu falo de novo, não tem problema. Tá, quem mais aqui? Um grande abraço para a colega doutora Thaís, uma excelente profissional. Tamires Teixeira Biasi também mandou aqui pra gente o Face. Um abraço, viu? Um abraço a todos. Então aí, a Lúcia Costa Alves com a gente. Obrigado, Lúcia Costa Alves. O Marcelo, a Sônia Forte. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço no Face. Eles estão nos acompanhando aqui no ao vivo no Facebook. Né, Sônia? Tudo de bom para você. Você é uma queridona também. Está sempre com a gente aqui participando. E ela diz o seguinte: bom dia a todos da live aí. Eu sou a Sônia Forte, o Marcelo também aqui curtindo. E eu quero mandar um abraço lá para Ju Forte, lá em São Carlos. Ela está nos acompanhando, creio que deve ser pelo fmregional.com.br ou pelo nosso aplicativo também. Quando você faz o download, você vai curtir a nossa rádio em alto e bom som na palma da sua mão através do nosso aplicativo, né, doutor? O pessoal tá mandando aqui. Com certeza, André. Deixa eu só ver o zap aqui rapidinho, já vou passar pro doutor Júlio fazer a próxima pergunta. Gente, agora eu vou no zap, hein? 996410535. Pessoal, tô acompanhando a entrevista de vocês, quero já mandar aqui um abraço pra doutora Thaís, né? Doutora Thaís, adorando aí, né? Mandando um abraço pra vocês e dizendo o seguinte: foi a Aline que mandou. Aline, só falta o seu bairro, tá? Depois você manda o bairro pra mim, por favor. Quero registrar o seu bairro aqui. Ela disse: estou aqui curtindo e é um serviço muito necessário à nossa população. Parabéns. Então tá aí o pessoal elogiando o nosso trabalho aqui nessa transmissão simultânea, doutor. Andrezinho, eu gostaria de agradecer a todos que mandou mensagem, né? Aberto as perguntas também, para a doutora Thaís estar respondendo. E eu tenho mais uma aqui, Andrezito. Vamos lá, Thaís, no caso, existem muitas dúvidas sobre isso. É possível pedir alimentos durante a gravidez? A pessoa está grávida ali e tal, pode ser, saiba quem é o pai, pode pedir durante a gravidez os alimentos? Fixação dos alimentos? Pode, gente, pode sim. Eu sei que é uma dúvida muito recorrente. São os chamados alimentos gravídicos. E esses alimentos, eles são devidos, não é depois do nascimento da criança, é desde a concepção. Então, o que acontece é que uma mulher grávida, né, ela descobre que ela está grávida e ela vai ter gastos com essa gestação. Então, vai ter que fazer exames, vai ter que tomar vitaminas, fazer consultas médicas, tem enxoval, tem o parto depois. Então, essa gestante, ela pode pedir a contribuição daquele possível pai. Por que eu falo possível pai? Porque muitas vezes, no momento em que ela pede, ela entra com essa ação de alimentos gravídicos, ela ainda não tem um exame de DNA para confirmar a paternidade. Porém, havendo indícios e provas sobre essa paternidade, o juiz pode fixar, inclusive liminarmente. Então, começa a receber, né, pode pedir estando grávida. Doutora, mas aí precisa ter, no nosso termo agora, um termo técnico, provas robustas, né? Não adianta só ter uma fotinho ali junto, não, e é isso daí mesmo? Júlio, hoje em dia o que se porque tem hoje tá admitido. Complicado, né? Hoje tá complicado, então... Tá complicado mesmo, mas olha, eu já vi liminares sendo deferidas até mesmo com conversas no WhatsApp, tá? Com fotografias, porque às vezes as pessoas, elas ficam juntas, registram. Não necessariamente essa gravidez pode advir de um relacionamento longo, pode ser uma situação que a pessoa saiu, né? E numa só noite engravidou, mas, por exemplo, se tiver registro, né, de, marcando esse encontro, comentando sobre como foi, é admitido sim como prova. Então, eu sei que a gente tem que trazer a maior quantidade de provas possíveis para que o juiz possa analisar isso de uma maneira justa. Mas, na verdade, nessas ações, usa o que tem e geralmente é aceito nessas situações. Toma cuidado, hein, André? Jefferson, vai. Jefferson. Vai lá, Andrezito. Doutor Júlio, eu quero agradecer mais uma vez aqui imensamente a todos que estão participando.
Eu sempre falo o seguinte, acho que o doutor acompanha muito as nossas lives aqui, né, nossas transmissões. Aliás, o doutor sempre participa aqui pelo Face, né? Sempre tá com a gente, né, doutor? Muito obrigado também. Não só aqui, sendo o entrevistador, mas também como o nosso... Com certeza, André. Né, doutor Júlio? Tá sempre nos acompanhando. E ele sabe o seguinte, às vezes a gente está aqui, o ouvinte manda aqui uma pergunta, foi uma pauta que já foi abordada, mas não tem problema algum, a gente volta a repetir novamente, a gente passa aqui, né, a sua pergunta para a nossa convidada aqui, a doutora Thaís. Deixa eu mandar um abraço aqui para Thaís. Thaís também? Thaís Cristina Sonsim, olha só. O bairro é Recanto dos Ipês. Obrigado, Thaís. Aí, ó, ela disse... A doutora já tirou minha dúvida da porcentagem, viu? Foi aquela hora que nós falamos lá da porcentagem. Ela está agradecendo que ela disse, ó, tirei minhas dúvidas aqui. Parabéns pela reportagem aí, pelo programa de vocês. Obrigado pelas palavras, tá bom, Thaís? Obrigado, Thaís. Legal isso, né? Isso é bacana, né? Com certeza, né? A gente fica muito feliz. É um serviço, prestação pública, de serviço de utilidade pública, né, André? E como é que eu falo aqui nas lives, doutor? O tempo vai rápido. Passa muito rápido, mas eu falo outra coisa também. É uma entrevista, não é não? Sim, mas um bate-papo, né? Você escuta o Andrezito falar lá, né? É uma entrevista. É uma entrevista. Aí vai indo, né, doutor? Vai indo, vai desenrolando, vai caminhando, né? Aí depois da entrevista vira o quê? Um bate-papo descontraído. Mas, junto com o bate-papo descontraído, o que vem, doutor? Prestação de serviço e muita com certeza. Utilidade pública. É o que nós estamos fazendo no rádio e também no Facebook, nas nossas transmissões simultâneas. Quem me mandou aqui um WhatsApp pelo 996410535 aqui, parabenizando a doutora Thaís. O nome dele aqui é o Dr. Rodrigo Tortella, viu? Tá mandando um abraço aqui para todos nós, dizendo um abraço aí, né, do colega Dr. Rodrigo Tortella. Obrigado, doutor. Obrigado aí pela participação, viu? Tá com a gente. Tudo de bom. Quem mais aqui? Mais gente? Célia Bezerra. A Célia me mandou um áudio aqui, né, doutor? E doutora Thaís. Falei, não dá pra ouvir áudio, eu sempre aviso a galera, não dá, né? Eu tô ao vivo, eu tô no comando aqui da nave 98.7, não tem como eu ouvir o áudio da galera agora, que estamos ao vivo, né? No rádio 98.7 e na transmissão simultânea. Aí ela gentilmente, a Célia Bezerra, foi lá e escreveu. Eu falei, dá pra você digitar pra gente? Falou, beleza. Obrigado, Celinha, pela compreensão, tá bom? Agradeço de coração. Eu gostaria de saber, quando a mãe quer uma guarda compartilhada, sendo que o pai trabalha e não tem, nesse caso, condições de ficar com essa criança a cada 15 dias. Como é que faz, doutora, nesse caso? Com relação à guarda compartilhada, né, ainda que fuja um pouquinho do nosso assunto, é um tema que eu trabalho bastante e é de extrema relevância, inclusive para esclarecer a dúvida, acredito que de muita gente. A guarda compartilhada, ela tem a guarda fixa, a residência fixa, né, com uma pessoa, a criança ainda tem, e é fixado o regime de visitação. Sobre ele trabalhar e não ter a disponibilidade de ficar a cada 15 dias, teria que ser visto, nesse caso específico, a folga de trabalho dele, por exemplo, né? Então, não... Tem muitos casos que faz, um fim de semana com a mãe, um fim de semana com o pai, ou faz uma outra regra de convivência. Mas num caso de um pai que não tem tanta disponibilidade, pode ser feita até fixação de horário e dias para videochamada, para ele manter contato com esse filho, ainda que ele esteja longe, ou então procurar realmente as folgas de trabalho. E eu aproveito a oportunidade para agradecer a todos que estão mandando um oi para cá, que está acompanhando, né, a entrevista e também mandando perguntas, podem mandar que eu faço questão de responder, vou poder ajudar, né, as pessoas e colaborar com a regional que está fazendo esse trabalho excelente, levando conhecimento para a população. O nosso Jornal da Regional, nosso JR no ar, o Jornal da Regional, trazendo toda quinta-feira com ele, o nosso colaborador e amigo Dr. Júlio, trazendo aqui o nosso Sala de Visitas, o Entrevista JR, que bacana. A Célia aqui disse, desde já, obrigada. Valeu, Célia. Tá respondida então a sua pergunta. Muito obrigado, viu? Eu vou fazer a próxima, pode ser, doutor? Vai lá, Andrezinho. Claro, pode mandar. Essa daqui é a seguinte. Muita gente, presta atenção, hein? Muita gente escuta falar o quê? Que pensão alimentícia da cadeia. E aí, doutora, é assim mesmo?
Gente, é assim mesmo, da cadeia. Inclusive, é a orientação que eu sempre dou, não deixe de pagar pensão alimentícia, né? Primeiro, porque você vai estar prejudicando o sustento do seu próprio filho. Segundo, porque você pode ir preso sim. Mas eu vou explicar como que funciona. A pensão alimentícia, ela pode ser cobrada por 2 tipos de processo. Pelo rito da prisão e pelo rito da penhora. Então, quando são pensões alimentícias mais recentes, e mais recentes, nelas estão inclusas as 3 últimas pensões alimentícias, é possível cobrar sob o rito da prisão. Ou seja, vai entrar com processo, vai cobrar o que é devido, o juiz manda pagar. Se não pagar, pode expedir um mandado de prisão. Lembrando que muita gente tem dúvida e às vezes acha que tem que esperar vencer 3 pensões. Não tem, tá, gente? É uma pensão só, atrasada, já autoriza a prisão civil. É interessante o que a doutora falou aí. Sim, então, e... uma só já autoriza, não precisa esperar vencer 2, 3 não, tá devendo, pode cobrar, a justiça tá aí pra isso e pra buscar esse direito, né, aos alimentos que deveriam estar sendo pagos. Lembrando que você só pode cobrar se tiver fixado, então, por exemplo, pra quem nunca moveu uma ação de pensão alimentícia, tem que mover uma ação de alimentos, aí ou num acordo ou em sentença, o juiz ele vai fixar aquela pensão e a partir da fixação é que pode ser cobrada. Sobre as pensões mais antigas, que eu mencionei do rito da penhora, são aquelas anteriores a essas 3 últimas, né? Então, por exemplo, nós estamos em maio. Se alguém está devendo uma pensão de janeiro desse ano, não dá para cobrar pelo rito da prisão, porque não está dentro dos 3 últimos meses. Mas dá para cobrar pelo rito da penhora. E aí, nesse rito, o que acontece? O juiz manda pagar e se o devedor não fizer um acordo, não pagar, o que acontece é que pode penhorar bens. Aí faz bloqueio de conta, busca de bens, enfim, a parte pode indicar a situação financeira daquela pessoa para tentar buscar receber. Até mesmo parte do FGTS, gente, pode ser buscado para pagamento de pensão alimentícia, hein? Doutor Júlio, hein? Tá Você viu, Andrezito? Toma Rapaz, cuidado aí, paga a pensão aí, Andrezito. No meu caso, graças a Deus. Não tem esse problema, não? No meu caso, não. As 3 filhas lá, tudo certinho. Posso estender uma aqui, André? Vai, doutor, só para fica à tirar uma vontade. dúvida. Ô, Thaís, e quanto tempo, vamos dizer, o alimento, a pessoa que não paga a pensão, quanto tempo pode ficar detido, preso? Olha, geralmente é fixado o regime de 30 dias, tá? Mas mesmo que ele cumpra esse período, ele não deixa de dever essa pensão. E aí, durante esse processo de prisão, por exemplo, mandou prender porque está devendo 3 pensões. Então, ele foi preso por causa dessas 3. Ele não pode ir preso de novo por causa dessas mesmas pensões. E aí, foi preso, mas ainda continua devendo. Nesse caso, essa dívida não vai mais ser paga sob o rito da prisão, tá? E se converte o processo em penhora. Porém, se vencerem novas pensões ao longo dos meses aí que for correndo o processo e que ele deixar de pagar, pode-se pedir a prisão novamente. Mas nunca 2 prisões pelo mesmo E mês. se virar uma bola de neve, doutora, ficar uma dívida muito alta tal, é possível cobrar essa de vários anos também, doutora? É possível cobrar de vários anos. Na verdade, a nossa legislação ela até fixa um prazo de prescrição para casos de cobrança de alimento, mas essa prescrição ela só é válida para pessoas maiores e capazes. Então, vamos falar de uma criança. Às vezes essa criança fixou pensão quando nasceu, esse pai sumiu, enfim, nunca pagou pensão, e aí essa criança está com 10 anos de idade e a mãe quer cobrar. Pode cobrar esses 10 anos, pode buscar isso, né? Como eu disse, por se tratar de pensões, se não forem as 3 últimas, vai ser pelo rito da penhora, mas aí é possível indicar bens, penhorar veículos, fazer quebra de sigilo bancário, busca de FGTS, bloqueio de dinheiro em conta, protesto. Então, assim, tem vários meios de se cobrar essa pensão, mesmo que vire uma bola de neve. Doutor Júlio! E aí, Andrezito? Só tem que abrir o olho aí porque dá cadeia, hein? Dá cadeia. 30 dias é uma férias, né? Ai, nada, hein, gente? Vai Pelo descansar. amor de Deus, hein? Mas vem um descanso, André. Você já pensou que coisa, né? Vai lá, Andrezinho, tem eu alguma acho que não é pergunta? descanso não, hein? O pessoal desespera quando sai o mandado de prisão. Nossa, aí acontece de pagar. Então, eu acho que, particularmente falando, é o rito que mais traz efetividade da justiça.
Ó, eu vou aqui viu, doutor Júlio e doutora Thais, eu vou sair um pouquinho do Zap e vou pro Face, senão o pessoal do Face daí começa a mandar aqui, você tá falando do Zap, tá esquecendo de mim no Face? Não dá, não pode esquecer de ninguém. Vamos lá então, atenção, facebook.com/Regional FM 98.7 Escalvado. Eu quero mandar um salve aqui, um abração aqui pra Bia Bernardo dizendo, doutora Thaís, a melhor advogada, aí doutora, ó, Bia Bernardo, hein, elogiando aí. Muito obrigada. Dinalva Marquezin sempre com a gente, tá no Face, né, Dina? Ela fica sempre no WhatsApp. Hoje ela falou, vou pro Face. Oi, André, ainda é bom dia, né? Bom dia a todos vocês entrevistados aí, todo o pessoal da live aí que tá curtindo. Obrigado, Dinalva. Obrigadão aí pela participação com a gente. Nídia Bastos, mandando um bom dia pra nós. Oi, Nídia, bom dia pra você. Tá com a gente, a Nídia aí curtindo. E quem mais aqui? Stefane Braçaloto, né? Disse, bom dia, que excelente entrevista de vocês, hein? Aliás, eu tô aprendendo muito hoje com a doutora Thaís, viu? Eu sou aqui da Vila... Ah lá, colocou o bairro, que bacana, pelo Facebook. Vila Freitas. Ô, Stefane, obrigado. Tá dizendo que tá aprendendo muito com a gente, com a doutora Thaís, com o doutor Júlio, né? Então, muito obrigado mais uma vez pelas palavras. Obrigado. Ah, ele aqui, ele tá sempre com a gente, doutor. Do centro, é do centro. Não, agora é o Diego Strozzi. Ah, o Diego Strozzi, um abraço pro Diego. O doutor acompanha as nossas lives, o Diego Strozzi tá em todas com a gente. Tá, né? tá sim, o Diego Strozzi, Maurício Fagian, tudo que vai ter a live... Mauricião do centro. Não, do Morada também. Mas tem o Mauricião do centro. E do centro também, meu Deus do céu. É uma galera cativa aqui com a gente, viu? A Libiase do Morada do Sol. Ô, Li, agora eu aprendi, viu, Li? Toda vez que eu mandar pra Li aqui, eu tenho que mandar. Senão depois ela puxa a nossa orelha aqui, tá? Cida do Tinzão, Endme, toda a família. Aí, aprendi, viu, Li? Não vou esquecer jamais. Um abraço. De mandar pra turma lá do Morada do Sol, viu? Quem mais tá comigo aqui? Vamos ver... Onde é que tá aqui? Marquinho Moraes, mandando boa tarde pra nós aqui. Valeu, Marquinho. Boa tarde, Marquinhos. A Renilze. Ô, Renilze, você é uma queridona, hein? Renilze Monzani. Tô aqui assistindo a transmissão de vocês aí, a transmissão pelo Facebook. Ah, valeu, Rê, obrigado, viu? Adão das Neves, boa tarde, Andrezito. Manda um abraço aí pra todo mundo, doutor Júlio Pinheiro. Um abraço, Adão. O Adão tá com a gente lá. Esse é o nosso Facebook, aqui é a mensagem da galera. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu falei pra você, doutora, eu falei, né? No comecinho aqui em off, doutora, fique tranquila, que nós temos algumas perguntas aqui na nossa pauta, mas a maioria, quem vai fazer a pauta é a população. É os nossos ouvintes, população. É mesmo, bacana. Imagino. Ainda mais quando é um tema que gera tantas dúvidas, né? Envolve milhares de famílias. Milhares, com certeza. E é um trabalho de utilidade pública maravilhoso. Parabéns, então, a todos envolvidos. Oi, gente, eu sou a Jaqueline. Aí, Morada do Sol. Sou a Jaqueline do Morada do Sol. Eu gostaria de saber, com a doutora Thaís aí, quando um casal tem 2 filhos e cada um fica com... Nesse caso, então, 2 filhos. Ficou um com o pai e um com a mãe. Nesse caso, existe pensão nesse caso aí, doutora? Olha, vai depender muito caso a caso. Interessante a pergunta. Eu já vi casos em que não vai haver fixação. Por quê? Porque se a mãe ficou com um filho, o pai ficou com um filho, cada um arca, se eles tiverem a mesma situação financeira, cada um vai arcar com os gastos daquele filho que ficou. Mas nós temos casos assim, em que, por exemplo, gastos extraordinários, uma dessas crianças ficou doente. Vai ser dividida entre os pais. Não é só o pai que mora com essa criança que vai arcar com esses gastos. Então pode ser fixado ou que cada um vai arcar, ou que gastos extraordinários serão divididos igualmente, pouco importando qual dos filhos ficou doente ou quem mora com ele. É possível também dividir, por exemplo, uniforme escolar, material escolar. Então, nesses casos, é possível fixar que as despesas extraordinárias vão ser divididas, ou mensalidade escolar, por exemplo, e que, quanto aos gastos de moradia, cada um vai arcar. Agora, se um deles tem uma condição financeira muito superior ao outro, aí seria desproporcional não fixar uma pensão. Por quê? Porque senão um filho que ficou com um pai, por exemplo, que ganha mais, talvez eles tenham mais benefícios ou alcance, possa fazer mais atividades extracurriculares, né, alcançar outros tipos de benefícios mesmo que aí o dinheiro do pai poderia proporcionar. Então é interessante, nesse caso, uma fixação, se a condição do outro, né, não for igualitária. Muito bem. Doutor Júlio, quiser complementar alguma informação aí, fique à vontade, viu, doutor? Não, com certeza. Não é mais as informações da doutora Thaís são muito esclarecedoras, né, André? Então, legal. Na verdade, é uma questão até legal que foi
foi trazida, né, André? Uma questão interessante, né? Mas foi muito esclarecedora as dicas da doutora Thaís, né? Muito obrigada, Júlio. Opa, que bom. Tá muito... E o pessoal tá participando de montão, hein? Que audiência maravilhosa. Agora eu vou falar com quem? Ele é conhecido como Lopes. O nome dele é José Lopes Filho, conhecido como Lopes, nosso ouvinte assíduo. Ele é lá do bairro São Sebastião. Alô, bairro São Sebastião! Aquele abraço, valeu. Ô, zona rural, Andrezito, não podemos esquecer, hein? Não, jamais. Sítio, chácaras, fazendas. Aliás, não podemos esquecer daquela galera, viu, doutor, que tá agora. A gente fala muito de transmissão simultânea aqui no rádio e no Face. Mas tem uma galera que passa aí na SP 215. Tá com radinho na Com regional. certeza, regional. O pessoal tá lá na Anguera, pensa que não, o pessoal lá de Porto Ferreira, Santa Rita ali, que tá passando por ali, vai e vem ali, o pessoal tá ligado com a gente. Então, obrigado. Vamos agradecer a carona, doutor Júlio, dessa galera no carro, no ônibus, no caminhão. Agradecer a todos e agradecer os São Carlenses que nos ouvem também, né? Temos muita audiência em São Carlos, pessoal pelo aplicativo ou pelo site também. Obrigado, São Carlos, aí, ao pessoal que curte a nossa transmissão simultânea do rádio ou Facebook, ou só no rádio também, sempre pelo site aí ou pelo Face. Oi, gente, agora é boa tarde, hein? Quem mandou bom dia, eu vou passar para boa tarde. É 12:03 agora, no rádio, 12:03. Ó, o Lopes diz o seguinte, ele que é do São Sebastião. Pergunta para a doutora Thaís, até que idade é para pagar a pensão para menino, doutora? Certo. Aqui é uma pergunta muito relevante também, agradeço pela pergunta. E o que acontece com a pensão alimentícia? Para se fixar, para a pessoa passar a pagar pensão alimentícia, se a pessoa não paga voluntariamente, é necessário fixar um acordo, uma decisão judicial. Então, existe uma decisão de fixação. Até mesmo um acordo entre as partes, ele vai ser homologado pelo juízo, então tem também, né, uma decisão de homologação. E assim como existe uma decisão judicial para começar a pagar pensão alimentícia, para parar de pagar também precisa existir, tá? Com relação à idade, muita gente pensa assim, meu filho completou 18 anos, eu posso parar de pagar a pensão? Gente, não pode, tá? Essa exoneração, ela não é automática. Você precisa mover o judiciário e você precisa entrar com uma ação de exoneração de alimentos. Com essa ação, havendo uma decisão, você poderia parar de pagar. Mas o que é relevante trazer nesse caso e que vai ser discutido nessa ação? Não é só, eu entro, completou 18 anos, eu vou entrar e vou parar de pagar a pensão. Não, tem que ser analisado o quê? Se esse seu filho parou de estudar, ou se ele entrou numa faculdade ou num curso técnico, se ele continua os estudos, se ele já trabalha, se ele tem condições de se sustentar. Embora, se for uma situação, né, em que a pessoa completou 18 anos, já trabalha, parou de estudar, tem condições de sustento, não tem mais, né, motivos, o juiz admitiria provavelmente uma ação como essa para exonerar o pai da pensão alimentícia. Porém, se for um caso em que completou 18 anos, mas continua estudando, entrou numa faculdade, muita gente nem consegue trabalhar durante a faculdade porque tem que cumprir estágio, né? Ou ainda que trabalhe, não tem condições ainda de se sustentar sozinho, porque o estudo traz gasto com livro, mensalidade da universidade. Então, se for o caso de se prolongar esse estudo, mesmo depois de 18 anos, aí não vai parar de pagar, tá? Mas lembra que não é automático e que tem que entrar com uma ação de exoneração de alimentos. Ô Thaís, só complementando aqui, após a maioridade, o juiz fixa, né? Até aos 24, né? Isso mais ou menos a regra, né? Assim, é muito variável. A gente tem caso de pessoas que recebem, né? Porque, por exemplo, a faculdade, pode ter uma faculdade, um curso técnico de 2 anos, uma faculdade de 3, 4 anos. A gente tem caso, por exemplo, de faculdade de medicina que se estende mais. Então, cada caso vai ser analisado individualmente também para que seja fixado até o final dos estudos desse dependente, né? De quem precisa dessa pensão alimentícia. Entendi. Vai lá, Andrezito. Ô, doutor Júlio Pinheiro. Abraço para toda a galera aqui do Facebook, também do nosso WhatsApp. Vamos ver quem mais fez aqui alguma colocação, alguma pergunta. Pessoal que tá aí trabalhando, curtindo. Olha, a gente tava falando aqui do Maurício, né? Nós temos aqui nas nossas lives um trio. É um trio de Maurício. É o Maurício do centro. É esse Maurício que o doutor falou, da Barão de Descalvado, que também é centro ali, né? Centro também. São 2.
Tem um que é do centro da cidade, o Maurício, esse que é do Barão de Descalvado. Por isso que eu tenho que falar Barão de Descalvado, porque senão para não confundir com o outro Maurício também é do centro da cidade, que mora em outro endereço. E o Maurício Fagiano do Morada do Sol. Aí você falou do Maurício e não é que ele apareceu aqui no nosso WhatsApp? Um abraço a todos aí, né, André? O do Barão de Descalvado, hein? Oi, gente, boa tarde. Doutora, Maurício da Barão de Descalvado. Doutora, a pessoa que não está conseguindo pagar a pensão solta, como vai pagar presa? Aí que tá, né? Maurício, é uma situação que a gente compreende a tua pergunta, porém, isso é uma forma de forçar o pagamento dessa pensão alimentícia. A lei fixa que, na verdade, não vai prender antes de dar a oportunidade de pagar. Pelo contrário, vai entrar com processo, vai mandar citar, ele tem o prazo para pagar, existe a possibilidade de justificativa, né? Porque um processo não pode correr sem que as partes tenham a possibilidade de se defender, até mesmo pelo princípio do contraditório e ampla defesa, que é vigente. E com relação a isso, é dada a oportunidade para a pessoa pagar. Vamos supor que alguém que não tem condições de pagar tudo de uma só vez, é possível fazer um acordo. Então, assim, a oportunidade para pagar, ela será dada. E aí, com relação à prisão, de fato, a pessoa, né, se ela está presa, ela não vai estar trabalhando para poder contribuir. Porém, tem algo que pode ser relevante. Supondo que é uma pessoa que trabalha registrado, que tem qualidade de segurado, talvez esse filho tenha direito, né, no caso de prisão, de receber auxílio reclusão. Mas, assim, claro que a gente estaria entrando em outro âmbito, mas, por outro lado, o que a gente vê na prática é que a prisão força o pagamento. Ninguém quer ir preso. Você tem família, você tem trabalho, né? Você não quer passar por isso. Então, na verdade, é uma medida que a lei tomou para tentar forçar esse pagamento e para garantir o sustento dessa criança que precisa desses alimentos. O Thaís, já vou fazer mais uma aqui dizendo que eu não sou favorável, mas existe. E tem um nome até interessante, né? Avoídico, é isso? Os alimentos avoengos. Avoengos. Ó, errei, André. Avoengos. Pode cobrar pensão do neto pro avô? Como que é? Explica pra gente aí, Thaís. Gente, pode sim, tá? Mas existem peculiaridades nesses casos que tem que ser atendido. Então, por exemplo, a pensão, ela pode se estender ao ascendente, mas só na impossibilidade de quem deveria pagar. Então, vou exemplificar. Um pai que está preso, que foi condenado por um crime, que está aí há anos, né, na prisão, ou uma pessoa que está passando por uma internação compulsória, está se recuperando de um vício, ele não tem condições ali de pagar os alimentos, né? Então, provando a impossibilidade do pai, os avós, eles podem ser acionados, tá? Só que aí também vai se analisar qual é a situação financeira desses avós, qual é a possibilidade, né? Demonstrando a necessidade. E aí o que acontece muito nesses casos é, por exemplo, você aciona os avós paternos para poderem pagar a pensão alimentícia, já que o filho está impossibilitado, por exemplo. E aí os avós mandam chamar ao processo os avós maternos, porque falar, tá bom, eu tenho que contribuir, mas os outros avós também têm. Então, assim, é possível essa discussão. Os alimentos avoengos, eles existem, são definidos pela legislação e pode ser requeridos, né? Pode ser requerido, porém, sempre observando qual é a justificativa, a impossibilidade, por que não pode pagar a pensão e tem que acionar os avós. Então, cada caso tem que ser analisado individualmente também. Você viu, né, André? Avoengos, não é avoídicos. Você escreveu errado aqui pra mim, André, ó. Não tá escrito, não, André. Ô, Andrezito, vai lá então. Doutor, que bate-papo, o tempo tá passando muito rápido, doutor Júlio. Com certeza, bate-papo bom, com muita utilidade pública e prestação de serviço, é assim mesmo, passa muito rápido, né? E muita gente participando também. Bom, o Edson aqui, ele tá me chamando aqui. Oi, André, oi. Ele faz a minha pergunta aí, André. Edson do Morada do Sol. É a família Melo, viu, doutor? Manda um abraço para eles todos lá, Edson, André. A Elisângela de Melo, que é a irmã do Edson. E ela, que é uma queridona, mora no nosso coração, nossa ouvinte assídua, Dona Rosa de Melo, doutor. Manda um abraço. Manda um abraço para Dona Rosa. Todo dia, né, Dona Rosa? Ele quer saber o seguinte, doutora Thaís, o Edson do Morada, perguntando sobre pensão afetiva, né? Com essa nova lei que o governo fez. Tem alguma informação, doutora?
Claro, a paternidade, né, a parentalidade afetiva é uma realidade hoje, gente. A nossa sociedade, ela veio mudando ao longo dos anos e hoje, por exemplo, você pode ter 2 pais na certidão de nascimento. O pai, que é o pai que você tem vínculo consanguíneo, e um pai de coração, um pai afetivo. Você pode inserir ali o nome do pai de criação, né? E muita gente quer fazer, e muita gente faz, para reconhecer esse vínculo que é tão especial e trazer isso para documento. Então, a pessoa, ela passa a ser herdeira, tá? E ela passa a ter direito à pensão alimentícia, ainda que seja, né, uma situação de afetividade. Então, você criou uma criança, criou a vida inteira, existe um vínculo afetivo, pode ser movida uma ação até para reconhecimento desse vínculo afetivo, e nesses casos a pensão alimentícia é devida também, assim como essa pessoa sendo reconhecida como filho, né, como filho de coração, como filho de criação, e aí registrando-se isso também na certidão de nascimento, passa a ter direito à herança, assim como qualquer filho de sangue, né? Vou assim dizer para ficar mais fácil para todo mundo entender. Então tem sim a possibilidade de pensão para pai, né? Parentalidade afetiva. Doutor Júlio Pinheiro, hein? Quanto assunto interessante com muita utilidade pública. Agradecer a todo mundo do WhatsApp aqui, a galera que mandou pergunta. Deixa eu mandar um abraço. Aquela hora eu fiz a pergunta aliás, eu fiz aqui registramos, né, a audiência da pessoal que participou com a gente, da Aline, né? E falei, manda pra mim o seu bairro. Ela prontamente já mandou agora há pouco, disse: André, eu sou aqui do Parque Milênio. Um abraço a todos do Parque Milênio. Parque Milênio. Bacana, né? Que legal. Andrezito, fica por sua conta agora. Bom, bate-papo bom, né? 12h13 agora. Atenção, no rádio. 12h13 no rádio. É no rádio. No Face não, eu tenho que dizer o seguinte, no Face. É pra você curtir de manhã, tarde ou à noite. O horário que você quiser. Não é isso, Jefferson? Não é isso, Jefferson? Fica lá arquivado, fica lá gravado no Face. Você vai curtir o horário que você quiser. A Márcia do Morada do Sol acabou de chegar aqui. Mandou uma pergunta interessante também. Márcia do Morada do Sol. Entrei com gravídicos, acho que é o nome, né? Gravídicos, é assim. Isso, alimentos gravídicos. Gravídicos, né? Me corrija se eu falar errado, hein? Entrei com gravídicos e o pai recorreu para o DNA. Eu vou receber os meses que ficaram para trás, doutora? Márcia do Morada do Sol. Bom, Márcia, obrigada pela sua pergunta. Pelo que você falou, então, assim, estou imaginando que não tenha uma fixação liminar com relação a esses alimentos, porque se existiu uma decisão liminar, por exemplo, se você entra com um processo e o juiz fixa uma liminar desde o começo do processo, ele antecipa esse julgamento, até para não deixar, né, a gestante sem nenhum auxílio. Se o juiz antecipa isso, você começa a receber desde a liminar. Na verdade, ele vai ser citado, né, ele vai receber a intimação para, desde aquele momento, receber. Em regra, desde a fixação já tem que receber esses alimentos, tá? E aí, com relação ao DNA que ele pediu no meio desse processo, é comum, tá? Mesmo que você entre com os alimentos gravídicos, às vezes a pessoa até falou, né, vou reconhecer, mas geralmente nessas ações é comum pedir o DNA. E aí o que vem? Se não existiu uma fixação liminarmente, vai existir, né, havendo esse vínculo parental, o DNA dando positivo, provavelmente vem uma sentença, né, no sentido de, vamos fixar, então, a pensão alimentícia. E aí começa a valer. Agora, se tiver a liminar, já desde o começo do processo, você deveria estar recebendo ou já pode cobrar, tá bom? Muito bem, bacana, obrigado, viu? O nossa amigona aí do Morada do Sol, a Márcia, que mandou aqui pra gente no nosso WhatsApp. Bacana, hein? Deixa eu ver aqui, o Facebook também bombando, o pessoal do Face, tudo de bom pra você. Muita gente que vai curtir depois. Vinícius Mesquita, abraço, Vinícius. Mandando alô pra nós aqui, Um abraço, Vinícius. Tá no Face aí curtindo a gente, hein? Aliás, temos muita gente aqui no nosso ao vivo, aqui no Facebook, curtindo a nossa transmissão. Que bacana, né? Que bacana mesmo. É isso aí, né? A Ruth Ignis. Fala, Ruth. Eu falo o seguinte, nós respeitamos os comentários de todo mundo, né, doutor? Com certeza, André. Respeitamos os nossos queridos ouvintes, os comentários, fique à vontade. Você viu a pauta da semana passada, né? Não sendo de cunho pessoal, vixe, a gente tá aqui pra isso. A Ruth Ignis tem um comentário, disse: só faltava essa, né, gente? Os avós têm que pagar a pensão pros filhos de homens irresponsáveis
na hora de fazer os filhos, não pede pros avós, né? A Ruth Ignis. Eu acho, na minha opinião, André, opinião pessoal, acho que ela tá correta, né? É complicado, a situação é complicada. É complicado mesmo, mas cada caso é um caso. De repente, vamos imaginar uma situação em que nem sempre é um pai responsável, mas vamos supor um pai que se acidentou, que não tem, né, nem qualidade segurada no momento do acidente para receber um benefício previdenciário. Imagina uma pessoa que ficou incapacitada, né, que está acamada. Então, assim, eu dei o exemplo, quando eu falei de alimentos avoengos, de pais que estão presos, né, de internações, mas pode acontecer uma impossibilidade de incapacidade física. Então, assim, a existência desses alimentos é tão somente para poder garantir o direito das crianças, né, e dos adolescentes que realmente precisam da pensão para ser sustentados. Mas a gente compreende todo tipo de posicionamento e com relação, né, aos pais e responsáveis, a gente compreende a sua indignação. Tá aí o comentário da Ruth, sempre com a gente participando. Né? Fala, doutor, tem alguém que tá com a gente aqui no Mandou Face? Deixa eu ver aqui rapidão. Quem mais aqui? É a doutora Luana Menegatti, não é isso, doutor? Isso, Luana Menegatti. Doutora Luana, obrigado, doutora Luana Menegatti. Abraço, Lua. Abraço. Ela faz um comentário e disse, olha só o comentário da doutora Luana aqui, que bacana. Parabéns, doutora Thaís, pela exposição de um tema tão importante para a nossa sociedade. Quero também dar parabéns à equipe da Regional FM e ao Dr. Júlio por esse programa aí de vocês. Olha, obrigado, Lua. Obrigado. Obrigada mesmo. Obrigada pela participação. Vice-presidente da nossa OAB local. Com certeza. Vice-presidente fazendo um trabalho maravilhoso. A OAB tá com uma diretoria muito, muito forte, muito presente, que vem fazendo muito trabalho também para trazer conhecimento, tanto para os profissionais, para os advogados, quanto também trazendo palestras que podem ser acessadas aí pela população. Tem muitos temas relevantes aí que as pessoas deveriam acompanhar também. Ah, sim. E eu mandar um abraço pro nosso querido presidente aí, Fará Jorge também, a nossa primeira secretária Viviane Berdum. Senão, tem que mandar para todos, né, com André? certeza. Senão... Abraço a todos. Deixa eu ver quem mais aqui. A Márcia do Morada do Sol, ela mandou aqui um complemento dizendo, doutora, se caso o pai morar... Foi aquela que perguntou, né, sobre os gravíticos lá, né, e do DNA, né, doutora, que agora há pouco fez sim, pergunta, sim. Né? Ela mandou um complemento, doutora, se o pai mora em outra cidade, como é que fica essa questão da visita? A mãe precisa ajudar com deslocamento, justamente. Estou amando a doutora Thaís, tá gostando aqui do nosso programa. Que bom. Muito obrigada. Com relação a essa pergunta, né, existem muitos casos, gente, não é fato isolado isso, de pais que moram fora, né, não só fora da cidade, mas fora do estado, fora do país, isso é uma realidade. E o que pode ser feito, né, pode-se buscar quais são os dias que pode ser cumprida essa visita, né, folga do trabalho, como eu disse, videochamada, hoje também a tecnologia facilitou, né, aproximou a todos, isso pode ser feito, mas com relação ao deslocamento, a mãe ela não tem obrigação de ajudar o pai a se deslocar para a cidade para ir visitar o filho, né? Seria um ônus do pai, uma responsabilidade dele, até porque também o interesse dele está próximo dessa criança, do adolescente, conviver com o filho. Então, nesse caso, a não ser que existir alguma decisão obrigando a mãe a alguma contribuição que, assim, particularmente eu nunca vi, não existiria esse dever de contribuir com o valor de deslocamento. Muito bem, vamos lá, mais uma aqui. O Carlos que mandou pra gente. O Carlos da onde aqui? Centro da cidade? Carlos, eu não sei se já foi abordado esse tema aqui, se já falamos sobre sua pergunta, mas é como eu sempre digo, né, doutor? Com certeza, mesmo que for André. Pra repetir e tal, dá um resuminho, não tem problema nenhum. Às vezes pegou no meio do programa, né, André? Por isso que eu falo sempre pros nossos entrevistados, né, o pessoal que vem aqui nas nossas transmissões, mas a pessoa tá no finalzinho do programa, faz uma pergunta que já foi feita, mas não tem problema nenhum, porque a gente entende que às vezes a pessoa chegou naquela hora, etc, não pegou o comecinho, o início da transmissão. O Carlos do Centro, a pessoa ela pode perder o direito à pensão alimentícia, doutora? Olha,
perder o direito à pensão alimentícia? Bom, é uma pergunta bem ampla, né? Eu não sei se o perder o direito seria deixar de pagar porque tem uma exoneração, porque a pessoa alcançou a maioridade. Então, vou tratar, né? Depende de qual é o âmbito da sua pergunta. Pessoa, perder o direito mesmo, eu acho que não, né, Thaís? Com relação a crianças, né? Crianças e adolescentes, o direito à pensão alimentícia, ele é indisponível. Então, perder o direito é algo que não pode ser tratado com relação à pensão de crianças e adolescentes. Sobre o beneficiário, no caso. Tá. No caso, acho que ele me mandou o beneficiário, no caso. Como assim, André? Quem recebe. Isso, quem recebe. Tá, quem recebe. Não, se for criança ou adolescente, não pode perder esse direito, tá? É um direito indisponível, tem que ter essa contribuição, né, de quem trouxe essa criança ao mundo, então da mãe, do pai, né? Não tem uma regra se é o pai que paga, se é a mãe que paga, se são os avós que pagam, né? A gente falou de alimentos avoengos. Mas perder esse direito, não. O que acontece é alcançar a maioridade. Completou 18 anos. Aí tá trabalhando, não tá estudando. Aí você entra com uma exoneração para que aquele dever alimentar, ele seja interrompido, né? Ele vai ser exonerado. O juiz vai declarar, olha, a partir daqui você não tem mais que pagar. Mas nesse caso, se você considerar que isso é perder um direito, né? Pelo teor da sua pergunta, poderia dizer que sim, aos 18 anos, começar a trabalhar, se tiver condições de se sustentar, se não estiver estudando, né? Mas é a chamada exoneração de alimentos, tá? Tem um tema muito relevante sobre isso, que hoje é discussão, inclusive na internet, no direito de família, por exemplo. Não só os filhos podem pedir alimentos aos pais. Um pai, né, na velhice, numa situação de necessidade, poderia, né, pedir alimentos aos filhos, então uma contribuição. O que acontece hoje em dia é que, por exemplo, um pai abandonou essa criança, então houve um abandono afetivo, material, nunca pagou pensão, desapareceu, e aí esse filho é criado pela mãe, ele vai, se desenvolve, faz uma carreira, tem um padrão bacana de vida, e de repente esse pai aparece na velhice acionando esse filho para pensão alimentícia. Gente, sobre perder direitos, né, hoje existem defesas dentro do direito de família, no sentido de que se um pai, ele abandonou esse filho, né, cometeu esse abandono afetivo, nunca contribuiu, sumiu, não esteve presente na vida dessa criança, assim como ele não contribuiu durante a infância ou adolescente, pode ser afastado o dever desse filho de contribuir com o pai na velhice. Então, hoje tem uma discussão relevante sobre isso e é um caso de perder direito a alimentos, mas nesse caso é com relação aos pais, né? Muito bem. Vamos lá, Facebook, não para, doutor Júlio. Tá uma loucura, hein, doutor? Que bacana. Bia Bernardo. Tá muito boa a entrevista, hein? Obrigado, Bia. Obrigada. A Lázara de Oliveira. Parabéns, doutora Thaís. Abraço, Lázara. Muito obrigada. Obrigada a todos. O Facebook tá bombando aqui, ó. Muita gente participando. Bom, ô doutor, então é o seguinte, nós vamos pra nossa reta final aqui desse nosso bate-papo. Sim, depois podemos combinar com a doutora Thaís, agora, André. Só que é o seguinte, eu quero só agradecer aqui, antes de passar aqui os microfones para a doutora Thaís, para as considerações finais, vou chamar aqui ela trabalha junto com a doutora Thaís, nós vamos pedir um oi aqui da doutora Ana Augusta Furtado. Dona Ana. Pode chegar ali, pertinho ali, da doutora Thaís, vai lá na câmera. Pode chegar ali com a sua presença, está com a gente aqui durante toda a nossa entrevista, aqui o nosso bate-papo. Tudo bem? Pode falar, boa tarde, tudo bem. Tudo joinha? Obrigado pela presença, viu? Obrigada eu. Obrigado, Ana. Pode ficar à vontade. Andrezito, então, a gente poderia combinar também, que é um tema muito amplo, como que a gente fez com a doutora Laura também. Certo. Combinar com a nossa produção um outro dia, para a doutora Thaís estar aqui prolongando o assunto, né? Claro. Esclarecendo mais algumas coisas. André, e seguindo, já estamos na nossa reta final. Agradecer a você, Jefferson, a Ana, doutora Thaís, nossos ouvintes pelo rádio, das ondas do rádio da 98. E nossos queridos internautas acompanhando no Facebook também. Muito obrigado. Agradecer a todos e até semana que vem, se Deus quiser, André. Doutora Thaís, vamos deixar os microfones então. Com certeza, Thaís. Suas considerações. Muito obrigada. Eu quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, agradecer pelo convite. É muito satisfatório estar aqui, poder trazer um tema que eu adoro trabalhar, que é tão relevante
relevante para a sociedade, né? Trazer conhecimento para as pessoas. As pessoas precisam saber dos direitos que possuem. As pessoas precisam ter conhecimento sobre os temas. Então, é um trabalho social também, feito aqui, né, pela Regional. Excelente, né? Eu sempre acompanho também todas as outras entrevistas. Os temas são relevantes. A doutora Laura também foi excelente. Aproveito para agradecer para todos que participaram, que enviaram perguntas, que me cumprimentaram, né? Muito obrigada pelos elogios. Eu estou muito satisfeita de estar aqui, muito feliz. E aproveito também para agradecer a presença da doutora Ana, que é uma parceira em alguns ramos do trabalho e é uma excelente profissional, enfim. Agradecer ao pessoal da Regional, que nos recebeu super bem, maravilhoso, muito obrigada pelo convite. Fico, sim, aberta a novos convites para a gente tratar de temas, né? O direito de família, o direito em si é muito vasto e eu agradeço infinitamente pela oportunidade de estar aqui. Doutor Júlio. Andrezito. O primeiro de muitos outros programas. Com certeza, André. Também com a doutora Thaís aí, agradecer a doutora Ana Augusta Furtado, que foi lá, falou um oizinho pra gente na câmera. Obrigado, doutora Ana Augusta Furtado. Nosso amigo Jefferson, obrigado, Jefferson. Obrigado mais uma vez por essa transmissão simultânea aqui no rádio e no Facebook. Bom, de minha parte, doutor, semana que vem tem mais, hein? Semana que vem tem mais, Andrezito, se Deus quiser. Mais sala de visitas do seu Jornal da Regional, seu JR no ar. Bom, eu vou ter que falar tchau pra galera aí, agradecer a todo mundo, obrigado, gente. Você que ficou até agora com a gente aqui no JR no ar. Lembrando, eu tô olhando aqui na nossa tela do Face, montão de joinha, coraçãozinho. Obrigado, turma, por tanto carinho de vocês, pelo nosso Facebook também, pelo rádio. Agradecer essa audiência maravilhosa. Amanhã, agenda JR no ar, hein? Sexta-feira é dia do quê, Andrezito? Me ajuda aí, Andrezito. Sexta-feira, Andrezito, é dia de Descalvado em Destaque. Sempre contando com a presença do nosso amigão, Dr. Rubens, e mais um tema super interessante para você aqui no rádio e no Face. Tchau, gente! Na sequência no rádio, hein? Vem o Reviva por aí. Quem gostar de flashback, Dr. Júlio falou que gosta de flashback, né? Com certeza, André. Doutora gosta, doutora Thaís? Quem não gosta, né? Adoro também. Melhor que as atuais, viu, André? Não, tem algumas atuais boas, sim, mas doutor, tem... Eram outros tempos também. Outros tempos, Quem né? pegou os anos 80, 90 ali, até o comecinho de 2000, hein? Bacana, as músicas de 2000 ali, teve uma época ali também muito maravilhosa. Um Survival, um Guns N' Roses. Vou falar aqui de música, né, vou ficar até amanhã falando de música aqui. Então tá aí, a doutora Thaís falou que curte flashback. Com certeza. Tá bom. Tô no time deles, tô junto com todos eles também, porque eu também adoro flashback. Tchau, tchau, obrigada, tchau, muito obrigada. Tchau, gente. Vai lá, solta a vinheta finalizando aí, Andrezinho. Final do seu Jornal da Regional. Jornal da Regional.